Você já teve canibalismo no seu plantel? Você já deve ter ouvido falar nisso. Uma galinha querendo comer a outra e come pelo fundo e vira aquela meleira toda, 5, 6, 7 em cima de uma. É um problema que é dificílimo de resolver, mas é fácil de evitar. Vamos falar hoje sobre o nível de estresse elevado. Vamos falar o que faz o estresse das galinhas elevar. Vamos falar também sobre climatização e ventilação e terminar com a alimentação, beleza? Sempre use os comentários aí, deixe perguntas, porque esse tema a gente tirou dos comentários dos vídeos aqui no YouTube. E se você curtiu o vídeo, agora vai vir mais gente para esse vídeo para poder entender sobre canibalismo. E fica no final, porque lá no final eu vou dizer como resolver essa situação, beleza? Vamos lá! Quando falamos de canibalismo, quando alguém fala isso comigo, eu sempre lembro da primeira coisa, que é o nível de estresse elevado. O animal, quando tem um nível de estresse elevado e quando tem muita galinha junto, às vezes num espaço apertado, geram comportamentos predatórios. Um dos mais conhecidos é o canibalismo, quando a galinha fica bicando o fundo da outra ou pelo pescoço, acaba abrindo um ferimento, as outras vêm atraídas pelo vermelho, pelo sangue, e aí é aquela bagunça, não sobra nada para ninguém. Então, você precisa tomar cuidado. Existem outros comportamentos predatórios, que é como pular para o outro lado, como subir no telhado, como ficar no ponto mais alto do puleiro, quando pular de lá de cima. Tudo isso é comportamento predatório, mas o que a gente mais chama atenção é o canibalismo. Então, o nível de estresse elevado é o grande problema que causa o canibalismo. O segundo ponto é exatamente para esse, identificar o que é que causa o nível de estresse elevado. Às vezes é o calor, às vezes é um tempo que está muito quente, você vê que apesar de estarem fora do galinheiro, elas estão aqui, ó, embaixo do beiral, elas não estão aventurando ficar no sol do piquete. Um ou outro que gosta de tomar um banho de sol, um ou outro que está ali debaixo da sombra, mas elas estão aqui no cantinho, num lugar mais refrescante, para poder realmente não ficar com estresse muito elevado. Então isso aqui é bom para a gente. Quando você tem um local, mesmo fora do galinheiro, mas que tem um ventinho, mas que tem aí algo ameno para ela não se estressar, é bem importante. A alimentação é uma coisa que muita gente fala quando se fala em canibalismo, diz que a alimentação está ruim ou algo assim. Às vezes você tem uma alimentação que a quantidade fornecida não é a ideal. Nem sempre é falta de cálcio ou algo parecido, mesmo porque não é a falta de um item que vai desencadear tanto estresse assim. Até a galinha da vovó, ela não come uma ração balanceada, mas você não vê a galinha da vovó uma comendo a outra. Então está muito ligado também ao local. No caso da ração, é a quantidade. Às vezes a quantidade que você coloca é muito pouca. Às vezes você coloca uma quantidade boa, mas não tem comedouro suficiente. Isso também pode ajudar nesse sentido. A fase de criação também influencia. Você, quando está ali a partir de 20, 21 dias, até mais ou menos uns 60 dias, isso acontece muito. Os animais, às vezes ali, você tinha uma fonte de calor, você tirou ou continua com ela, o local ficou apertado, você não deixou espaço suficiente para eles, isso pode atrapalhar sua criação. E o animal, quando passa para a fase de crescimento, também tem alguns comportamentos de ficarem muito agitados, principalmente se for poedeira. Então você toma cuidado muito com essa fase, entre 20 e 60 dias, e entre 60 e 90 dias pode muito ter esse problema. Outra questão que traz o canibalismo é quando você já tem um galinheiro, que você já tem galinhas e pega galinhas externas que você comprou, que você adquiriu e coloca junto delas. As galinhas que já estão no local, elas vão ficar perseguindo, acaba gerando um ferimento em algum lugar, e aí esse sangue, esse vermelho, acaba desencadeando toda essa vontade de canibalismo. Nesse caso, não é tanto o estresse, e sim marcar território. Mas a busca de marcar território também eleva o nível de estresse. Então toma cuidado quando você for pegar um grupo novo e misturar com um grupo que já existe. O item 3 está ligado à climatização e ventilação. Nós estamos num período bastante quente na minha região. Mês de dezembro. O pé direito é bem alto, telha de cerâmica, isso ajuda na climatização interna. Se eu tivesse um galinheiro mais baixo e um galinheiro com telha de fibrocimento, muito provavelmente ficaria insuportável ficar aqui dentro, até mesmo aqui fora, porque todo o calor daqui iria ser jogado para dentro.
a climatização é uma coisa que você precisa ficar de olho. Aqui também eu sei que tem um vento que vem de lá para cá. Então esse vento passa por aqui, ó, e sai lá do outro lado. Então eu tô aberto aqui só com tela e aberto do outro lado só com tela. Então toda a ventilação passa por aqui. Tudo que sai da cama de frango que está em elevação aqui, o vento leva embora. Às vezes você não tem isso. Climatização ruim, ventilação ruim, isso faz com que, falei em ventilação, começou a bater um ventinho aqui. Ventilação ruim, climatização ruim, faz o nível de calor aumentar, o nível de estresse aumentar, e aí você vai ter problema. Item 4, só reforçando em relação à alimentação. Muito mais ligado à quantidade do que à fórmula de ração que você está utilizando. Tem gente que fala que é nível de cálcio, aí a galinha vai comer pena. Quem foi que avisou a galinha que a pena tem cálcio? Nada disso. Cuidado com a quantidade que é fornecida para cada fase, se realmente é suficiente. Às vezes você fornece a quantidade suficiente, mas você tem poucos comedouros, você tem poucos bebedouros. Então isso faz as galinhas querer lutar por comida, eleva o nível de estresse, e isso vai fazer elevar mais uma vez o nível de estresse da galinha, e aí, ó, briga na certa. E eu vou te dizer uma coisa, para conseguir resolver esse problema é muito difícil depois que acontece. Mas para você que está nas fases iniciais e começa a desencadear canibalismo, tome cuidado com o espaço. Vá abrindo espaço, abrindo o ciclo de proteção, aumentando o espaço para eles se movimentarem mais. Isso vai ajudar demais os seus animais. Se você trabalha com confinamento, ou se hoje você está querendo começar com galinha poedeira e vai trabalhar dentro do galinheiro, mas todo fechado, todo confinado, não é sistema caipira, procure fazer debicagem, porque dificilmente você vai conseguir controlar nível de estresse dentro de galinheiro sem um sistema de resfriamento, sem um sistema de refrigeração. Então toma cuidado. Tá com um sistema intensivo, fechado, mesmo que elas fiquem sem gaiola, providencia um sistema de refrigeração e providencia a debicagem, porque aí suas galinhas não vão conseguir se ferir, uma coisa que muita gente acha que é errado. Debicou, não tem canibalismo. O nível de estresse está alto. Se ela tivesse com o bico, ia rasgar toda a outra. Mas como está sem o bico, acaba não rasgando, porque o bico está quadrado. Mas não existe debicagem para sistema caipira. Sua galinha não consegue aproveitar o piquete sem o bico. Toma cuidado com isso. Outra questão para solucionar é dar a quantidade de ração adequada para a quantidade de aves que você tem. Se por acaso você está tendo dificuldade, está achando que ração está cara, talvez você esteja com galinhas demais. Então reduz a quantidade de galinha, fornece o que precisa fornecer para não aumentar o nível de estresse. E algo muito importante que tem gente que esquece: água, fornecimento de água. Manter a galinha hidratada, com o metabolismo funcionando, isso é fundamental, não só para evitar o canibalismo, mas para fazer a sua galinha desenvolver, para fazer a sua galinha produzir. Fica atento na questão de água para não ter problema. Esse assunto é mais do que importante, você que vai trabalhar com poedeira e você que vai trabalhar com criação de alto desempenho para abate. Não perde a atenção nesses itens para você não ter uma elevação de estresse e acabar atrapalhando a sua criação. Se inscreve no canal, usa os comentários e seja membro do nosso canal. Clica no botão aderir, clica em ser membro, que você pode ser membro do canal. Tem o manual do criador iniciante lá dentro, você pode baixar para você e vai ter curso específico para quem é membro do canal. Então se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha. Um grande abraço, até!